Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós estaremos vendo o comando Materials, ou materiais no português. O comando Materials no Revit ele vai permitir você configurar todo e qualquer material que será aplicado nos diferentes elementos do seu projeto, como paredes, pisos, telhados, ou até mesmo para componentes que você venha modelar ou inserir dentro do seu projeto. Esses materiais, inclusive, dependendo da maneira para onde você leva o seu projeto, no caso de uma exportação, o próprio programa que vai receber esses materiais, ele pode vir a identificá-los já com as propriedades que já foram configuradas aqui no Revit, ok? Então, vamos seguir aqui na janela do programa. Para você acionar o comando Materials, você tem aqui na aba Manager, né, o atalho para sua janela. Então, cliquei aqui no botão Materials, né, você vai ver surgir essa janela aqui. Antes de mais nada, antes da gente começar a configurar um novo material, a gente vai ter que entender como é que é o processo de aplicação, de trabalho do material no Revit. O material no Revit, você vê que você já tem várias informações. Aqui do lado esquerdo você tem a lista de materiais que já são existentes nesse projeto. E do lado direito dessa janela você tem três abas nas quais você vai definir as propriedades desse material, como nome, descrição, informações textuais como fabricante, modelo, código, identificação no seu projeto, além da reparência dele, seja em plantas, elevações, cortes e até mesmo na renderização. Por isso que esse processo de criação de materiais às vezes assusta um pouco, porque são bastante informações que você vai ter que entrar nesse momento. E não necessariamente você vai precisar de todas elas agora. O que eu quero dizer com isso? Você não é obrigado a determinar todas as propriedades, colocar todas as informações, fazer toda a configuração do material de uma vez só. Você pode fazer ela momentaneamente. Por que funciona isso aí assim no Revit? O Revit, como você já sabe, ele é um programa que já trabalha tridimensionalmente. Então, tudo que a gente extrai de planta, cortes, elevações, ou seja, visualizações, vistas 2D, é a partir de um elemento tridimensional. Então, o seu material ele já vem pronto, no momento que você vai configurar, ele já está pronto ali para você configurar ele para todas essas situações. Planta, elevações e cortes e no seu 3D. Mas como eu falei, você não é obrigado a estar configurando todas essas informações no momento. Por exemplo, você às vezes quer fazer apenas a planta, os cortes do seu projeto e algumas elevações. Você precisa configurar a renderização, a aparência dele quando renderizado? Lógico que não. Tá? Então você vai configurar apenas como ele vai estar sendo visto, tá? Em plantas e elevações, em cortes, né? Aí no próximo momento, se você vai renderizar, porque ainda tem esse detalhe, né? Às vezes vai ser um projeto que você está fazendo apenas um estudo, você que precisa apenas da planta ou de uma determinada vista, tá? E você não vai chegar nem a renderizar. Então você não precisa ter esse trabalho de configurar alguma coisa que não vai ser usada, ok? Bom, então vamos dar início à explicação dessa janela. Então, como eu falei para você, desse lado esquerdo da janela, a gente tem a lista de todos os materiais existentes no projeto. Olha o que eu falei, existentes no projeto. Não necessariamente esses materiais estão aplicados nos elementos do seu projeto, ok? Então aqui são os materiais, tá, que você vai criando, né, que já vem existentes no seu projeto, no seu template, desculpa, e que você vai criando ao longo do desenvolvimento do seu projeto, ok? Lembrando que esses materiais posteriormente eles podem ser salvos no seu template, para que você não tenha esse retrabalho de estar configurando novamente essas mesmas informações, ok? Como você pode observar, por exemplo, eu já tenho dentro desse meu template alguns materiais já pré-definidos. Então eu tenho aqui argamassa de assentamento, chapisco, está passando um cavalo aqui, concreto, contrapiso, emboço, impermeabilização, massa acrílica. Então, isso aqui já são materiais padrões que eu uso e aplico normalmente no meu projeto. Então, eles já estão prontinhos ali.
E o novo projeto vai me trazer uma nova demanda de materiais que aí eu vou configurar e vou deixar guardado, salvo eles, sempre que for necessário dentro do meu template, ok? Bom, então do lado direito aqui eu tenho meus materiais, né? Aqui eu tenho uma barra para buscar, caso eu tenha uma lista muito grande, eu posso digitar, por exemplo, se eu digitar aqui concreto, né? Independente se é maiúsculo ou minúsculo, olha lá, ele vai isolar pelos caracteres, pelas letras que foram digitadas ali. Bom, não quero fazer esse filtro, fazer essa busca, eu apago o que foi escrito ali. Aqui eu tenho um filtro, né? Então, como você pode ver, ó, Project Materials, ele está mostrando todos. Se você clicar aqui, você vai ver que existem vários filtros. Então, cada nomezinho desse é uma classe que você pode classificar ou até mesmo criar uma nova classe para categorizar os materiais nessa lista, aqui nesse quadro de materiais do Revit. Então, eu, por exemplo, posso buscar aqui ó, os materiais da classe concreto, ou os materiais, por exemplo, da classe pintura, os materiais, por exemplo, da classe metal. Então, eu tenho diversos materiais aqui configurados, ou posso deixar a visualização dessa janela para que ele mostre todas as classes juntas, misturadas, que estariam organizados aqui, como você pode observar, em ordem alfabética, beleza? Um outro detalhe que você vai reparar é que eu coloco esse 00 antes do nome do material. Por quê? O Revit, na hora de organizar a ordem desses materiais, como eu acabei de falar, em ordem alfabética. Mas se eu coloco um valor numérico antes, ele joga antes da primeira letra do alfabeto, ou seja, antes da letra A. Então significa que esse 00 faz com que esse material criado, quando ele é dotado desse prefixo, ele vai lá para o início da janela. Então fica mais fácil, eu não preciso, por exemplo, ficar procurando os materiais que eu crio. Eu sei que eles já vão estar no início da janela, porque eles já vão ter esse prefixo numérico aqui que eu coloquei. Então você pode usar também esse artifício, não é obrigatório. Um outro detalhe também é que eu coloco todos os materiais que eu crio aqui na descrição, no nome dele, tá? Com todas as letras maiúsculas, porque visualmente me diferencia lá dos materiais que eu já tenho existente dentro do Revit. Então eu olhei aqui, não é minúsculo, eu sei que não fui eu que criei. Tá tudo maiúsculo, opa, esse material eu criei aqui, então faz parte do meu padrão. Beleza? Mas isso é só uma dica, é um artifício. Você vai criar o seu método de organização da maneira que melhor convir. Bom, além desse filtro aqui em cima, você tem a possibilidade, né, de você mostrar, abrir um novo painel de materiais. Esse painel de materiais eu vou falar daqui a pouco, né? Aqui você tem várias texturas, né, pré-configuradas, prontas, que já vem no próprio Revit. Isso aí eu vou entrar em detalhes depois, tá? E aqui você tem esse botãozinho que vai permitir algumas modificações na aparência dos elementos que estão sendo exibidos aqui do lado esquerdo da janela. Então, por exemplo, aqui ele está mostrando ó, todos os materiais, ou eu quero ver todos que estão em uso. Aqui ó, você vai ver que a lista de materiais ela já vai dar uma diminuída. Bom, então, desculpa, eu tive que fazer uma pausa aí, por isso esse cortezinho aí no raciocínio. Mas como eu estava falando, né? Então aqui eu tenho o filtro, eu posso variar, alternar se eu quero ver todos os que estão em uso, ou todos que ainda não foram, que não estão sendo usados, né? Vou marcar aqui no Show All, que é a default dele. Aqui eu tenho o tipo de visualização dessa lista, né? Como vão aparecer as informações aqui. Eu tenho a opção em thumbnail, que é uma miniaturazinha da imagem do material aplicado, né? Num objeto, num modelo de exemplo. A visualização em lista, onde aparece a imagem pequenininha reduzida e ao lado o nome do material. E eu também tenho a opção Text View, onde aparece apenas o nome do material e não mais aquela miniaturazinha, ok? Eu não vou alterar isso, vou deixar conforme vem o padrão do programa, né, para a gente ter essa imagenzinha ao lado, né? E eu tenho logo abaixo o campo sorte, como eu vou organizar a informação aqui, se vai ser pelo nome ou pela cor do material, por exemplo. E eu tenho aqui o Thumbnail Size, que é o tamanho dessa miniatura. Aqui desse lado eu não preciso ver a aparência, né? Como eu falei, do lado direito da janela é que você vai configurar a aparência do material.
Então aqui, quando a gente chegar nesse momento, a gente vai precisar ver realmente a imagem, como está a aparência desse material aplicado ali nessa imagem de exemplo, né, nesse objeto de exemplo. Mas aqui do lado ali é só para identificar o material numa lista, então eu não preciso dessa imagem, desse thumbnail tão grande, né? Então eu tenho aqui algumas variações, eu posso deixar ele menor um pouco, né? Colocando esse 16 por 16, eu tenho 24 por 24, 32 por 32 que é o padrão, ou ele maiorzinho, então eu fico com a aparência mais visualmente mais fácil de identificar ele. Só que, lógico, você vê que a lista, né, ela passa a exibir menos materiais nessa amplitude que ela se encontra ali. Lógico que eu posso aumentar o tamanho da janela, mas às vezes não é legal, né? Então eu vou deixar aqui no padrão dele que estava configurado 32 por 32. Bom, então como eu falei, aqui vai ter a lista dos meus materiais, né? Descendo aqui a barra de rolagem eu visualizo todos eles, né? E aqui embaixo eu também tenho outros 3 botões, né? Nesse botãozinho aqui, ele permite eu buscar uma biblioteca de materiais já salva, criada no Revit ou em qualquer outro programa da Autodesk. Então a Autodesk ela tem essa conversa entre seus produtos, né? Então se eu criei, por exemplo, uma biblioteca de materiais lá no Max, no CAD, modelando lá em 3D, então eu posso pegar essas informações, essa biblioteca e carregar aqui para o Revit. Então eu selecionaria ali a opção Open Exist Library, né? Então abre a janela, eu busco lá o arquivinho, lembrando que esse arquivo com as informações de materiais de uma biblioteca criada nos programas da Autodesk, ele normalmente salva com essa extensão aqui, ó, ADSK, que é a abreviação de Autodesk Lib, né? Então a ADSK Lib, a Autodesk Library, ok? Então todos, independente do programa onde você criou, exportou, salvou uma biblioteca externamente, com essa extensão você pode usar ela no Revit ou em qualquer outro produto da Autodesk, né? Então não é o caso. Então você viu que nesse botão eu posso abrir, buscar uma biblioteca já existente ou criar uma nova biblioteca aqui no Revit, que eu vou usar, como eu falei, no Max, no CAD ou qualquer outro produto da Autodesk que eu vá precisar configurar materiais, ok? Do lado você tem esse botãozinho, né? Através dele você vai poder criar novos materiais ou duplicar um material já existente nesse seu projeto, nessa sua lista de materiais. E ao lado aqui você tem um botão que vai te dar atalho, né, para esse Asset Browser, né? O que é esse camarada? É exatamente uma biblioteca com texturas que já vem aqui no Revit, né? Onde você pode buscar diferentes texturas a partir das quais você pode configurar uma nova para ser aplicada no material que você está criando, ok? Então, no momento que a gente for explicar a aparência da renderização, as texturas, a configuração das texturas, a gente vai voltar aí nessa janela, ok? Então vou fechar aqui e retornei aqui a minha biblioteca, a minha janela para a criação de um novo material. Bom, então, para se criar um novo material, como eu mostrei aqui para vocês, vou clicar aqui na opção Create New Material. Ele automaticamente vai entrar nessa lista com o nome de Default New Material. Então, ele já está com esse nome, lógico, ele vai esperar que eu configure um novo nome para ele. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse, vou selecionar aqui a opção Rename e configurar um novo nome para esse material. O material que eu vou estar criando vai ser um porcelanato. Então eu vou apenas colocar no nome, isso é uma dica que eu te dou, colocar no nome apenas um nome simplificado, que eu possa identificar que material é, dimensões se for o caso, cor ou acabamento. Então eu vou colocar aqui, ó, porcelanato, perdão, vou colocar aqui o meu padrão, porcelanato. Vou colocar as dimensões dele, então esse porcelanato vai ser 90 por 90 centímetros. E vou botar uma cor genérica, então vou colocar aqui bege. Ok? Dei Enter, aí sim ele organiza, joga ele por conta do novo nome que eu defini, ele organiza esse material na ordem alfabética, como eu falei. Então, olha lá, ele já jogou entre os primeiros
materiais aqui, porque eu justamente encabecei o nome com esses 3 zeros aqui, de acordo com aquele critério que eu falei que eu utilizo, né? Bom, então qual é o próximo passo? Você tem aqui as propriedades no lado direito da janela, então a gente tem a primeira aba, a aba idênticos, né? Essa aba ela vai ser importante no momento em que você for definir as especificações que vão ser exibidas nas suas pranchas, nas suas tabelas, ok? Porque é aqui que vai vir a propriedade escrita, a descrição do seu material com todas as informações que se fizerem necessários. Então ele já vem aqui com alguns campos já prontos, onde você pode já configurar isso, ou apenas preencher com a respectiva informação. Então aqui em cima eu tenho um nome, né? Então o nome do material que eu defini. Por que eu falei para você definir um nome mais simples? Porque aqui embaixo você tem uma descrição. Eu tenho aqui uma descrição mais completa de um porcelanato, né? Então, ó, isso aqui é 90 por 90, eu vou copiar, tá no bloco de notas aqui. Eu vou copiar aqui o nome dele, vou colar, né, ali no campo descrição. Então você está vendo ali, ó, porcelanato, City of White, linha City, 90%, ou seja, uma descrição bem mais completa. Aí eu tenho aquele critério da classe, lembra do que eu falei? Aqui ele exibe os materiais de acordo com esse filtro, né? E eu tenho várias classes, metal, concreto, pintura. Então, eu posso clicar aqui e escolher em qual classe eu posso definir isso aí. E se eu quiser, digitando o nome aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui porcelanatos. Vou botar até com letra maiúscula para destacar. Porcelanatos. E vou clicar fora. Pronto, só em digitar, ele já vai aparecer aqui, ó, como opção para eu selecionar. Então aqui, ó lá, selecionando essa nova classe que eu acabei de criar, ele vai mostrar apenas os materiais configurados nessa classe. Então, show de bola. Tá aqui. Então eu posso colocar aqui comentários, por exemplo, comentários de acabamento, de assentamento, como vai ser feito. Isso se vier ao caso, né? Você não é obrigado a botar. Palavras-chave, caso keywords, né? Caso você queira definir um sistema de busca em outro programa, por exemplo, no Excel, você vai gerar uma listagem de materiais a partir de uma tabela sua e você quer botar essas palavras-chave e essa informação vai junto, né? Você vai bolar uma palavra-chave para facilitar a busca desse material nessa listagem. Então, é uma sugestão. E você também tem aqui, ó, Project Information, onde você tem, ó, informações do fabricante, modelo, custo e até mesmo a página da internet. Por exemplo, esse porcelanato que eu peguei essa descrição é de um porcelanato da Porto Belo. Então, fazendo um merchan aí, então eu posso colocar aqui o endereço dessa página, porque se eu acrescentar essa informação como um campo da minha tabela, na hora que eu imprimir ou na hora que eu jogar num outro programa, por exemplo, essa informação do URL, ou seja, o endereço do site, vai estar lá nessa tabela. Então eu vou clicar e ele vai automaticamente abrir o navegador, me mostrando a página exata onde está a especificação, a aparência daquele material. Então é uma outra possibilidade. E aqui embaixo, nesse Revit Annotation Information, é uma codificação que você dá para esse material. Então você tem 2 métodos, né? A partir da definição de um keynote, isso aí é um assunto para um outro vídeo, né? Ou para dentro dos nossos treinamentos. E você também tem o mark, né? Então, por exemplo, esse porcelanato aqui, eu vou colocar, ele vai ser um material aplicado no piso, então eu vou colocar aqui um código para ele, vou chamar ele de P001, ok? Então, no caso, por exemplo, vou criar minha tabela, vou ter uma coluna onde vai ter o código do material, vou ter uma coluna onde vai ter a descrição do material e vou ter uma outra coluna onde vai ter, por exemplo, a área de revestimento daquele material. Então, o código que vai aparecer, se eu puxar o campo mark para minha tabela, vai ser exatamente esse P001, ok? Bom, passando para a próxima aba, né, a gente tem agora as aparências dele, como serão exibidas aqui
no meu projeto, sem ser renderizado, ok? Então eu tenho três campos distintos. Eu tenho o campo Shading, o Surface Pattern e o campo Cut Pattern. Qual a diferença entre eles? No campo Shading, tá, você define a aparência desse campo, tá? A aparência, perdão, desse material quando você mudar para o modo de visualização Shade, ou seja, mudou para o Shade, lembra que todos os materiais eles exibem uma cor. Se não tiver cor alguma, ele vai ficar cinza ou a cor que você definiu. Aonde? Exatamente aí, nesse campo Shade. Então eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu posso clicar aqui nessa caixinha Color, ó, repara que eu cliquei aqui, onde tem uma definição de valor RGB, e nessa janela escolher a cor que eu achar legal para o meu material. Eu posso clicar em qualquer uma dessas cores aqui, definir se o tom dela, se ela vai ficar mais clara, mais escura. Então isso aí pode ficar mais favorável, mais fácil de você especificar. Se você já tem um tom RGB ou um Pantone, é só clicar aqui e você automaticamente configura essa cor aí, beleza? Não vai ser o caso, vou cancelar aqui. Por quê? O segundo processo eu acho bastante eficiente, na verdade. Por quê? Como eu falei, eu não sou obrigado a configurar o material para todas as situações. Mas se eu sei que eu vou configurar também a aparência da renderização dele, né, eu vou na aba Appearance encontrar uma textura, um material. E essa imagem que vai ser representar essa textura, ela vai ter uma cor predominante. Né? Então, aqui na aba Graphics, no campo Shade, ele marca essa opção Use Render Appearance. Quando eu marco essa opção, ele vai pegar a cor predominante da textura que eu escolher e aplicar automaticamente nessa caixinha. Ou seja, eu não preciso ter trabalho para configurar isso aqui, ok? Embaixo você tem o próximo campo, que é o Surface Pattern. Surface é o quê? Superfície, face, né? Pattern, padrão. Então, o que vem a ser isso? O nosso material ele tem 90 por 90 centímetros, né? Então, é um material que eu estou configurando para um piso. Então, se esse material eu tiver em planta, eu vou ter que ver aquele padrão 90 por 90 centímetros. Então, eu preciso de uma achura aplicada nele para que tenha essa definição no meu projeto. Se fosse um material aplicado na parede, ainda assim eu ia estar vendo ele na face da parede, de que estivesse de frente para a minha vista. Então, o material aplicado na superfície, na face, perdão, material não, uma achura aplicada na superfície, na face da minha parede. Então, aqui nesse Surface Pattern, eu defino essa achura que vai ser aplicada na face do objeto que vai receber o material. Então, para você criar ou escolher uma nova achura, você vai clicar aqui nessa caixinha Pattern, né? E aí ele vai abrir essa janelinha. Então, essa janela aqui, eu vou fazer uma outra videoaula aí, um outro tutorial explicando certinho como é que cada uma dessas propriedades, esses materiais. Então, vou pegar aqui um material 90 por 90 centímetros, tá? Você vai ver que eu não tenho nenhum pronto aqui. Então, vou criar aqui um rapidamente, depois eu explico isso aqui com calma. Então, ó, vou colocar aqui 90, o nome dele, né? 90 por 90 centímetros. Definir aqui o ângulo 0. As dimensões vai ser 90 por 90. Pronto, está criado aqui o meu material. Eu acho que eu coloquei. Eu botei um ponto aqui, tá vendo? Esse é outro detalhe. Não citar vírgula, coloca vírgula. Ele está aqui, ó, pegadinha na hora do tutorial. Valor de paridade valor positivo. Então, ponto 9, acho que estava ponto, se não me engano. Eu que olhei errado, foi isso mesmo, estava ponto. Bom, então, ó, criei aqui o 90 por 90, quando eu der um OK, ó, eu já vou ver um previewzinho mínimo, mas tem um previewzinho da minha achura. Então tá aplicado aqui. André, mudei de ideia, esse material eu não quero aplicar uma achura nele. É só clicar novamente aqui nessa quadra aqui onde eu escolhi e clicar
no botãozinho No Pattern, você elimina a Ashura. Tirar, eu eliminei a Ashura. Tirar ela significa que eu perdi o que eu configurei? Não, ela ainda é existente no meu quadro de Ashuras. Então é só clicar novamente aqui na categoria Model, procurar aqui o meu 90 por 90 e selecionar ele mais uma vez. Embaixo você tem a caixinha Colors, né, onde você define a cor da linha da Ashura. Então você vê que ele vem com cinza, né? Para ficar com um tom mais suave, para ele não estar competindo lá com as linhas de parede, as linhas até às vezes do próprio limite do piso ou do objeto que você vai aplicar esse material, né? Então tá um tom cinza aqui, se eu quiser mudar essa cor, é só ou deixar mais suavizado, por exemplo, é só ir clicando aqui e alterar essa informação, beleza? E eu tenho aqui também o Surface Pattern, né? Perdão, o Cut Pattern. O Surface Pattern eu já expliquei. O Cut Pattern, que é o padrão Ashura que você vai visualizar no material toda vez que o objeto que tiver com ele aplicado estiver sendo cortado por uma vista, ok? Então é o mesmo processo. Você clica aqui, escolhe uma Ashura que você quer, tá? Define o tom de cor que ela vai aparecer e está resolvido. Ah, não quero Ashura, mudei de ideia? Clico novamente na caixinha Pattern e venho aqui e clico no botão No Pattern. Ele elimina a Ashura aí, ok? Eu vou interromper esse vídeo agora por conta da extensão, mas não deixe de continuar assistindo a explicação do comando Materials do Revit no próximo vídeo, ok? Se inscreve aí no meu canal e não deixe de seguir nas redes sociais. Até o próximo. Valeu!